Você já se perguntou por que a rejeição vinda de um empata atinge o narcisista em um nível de aniquilação da alma, paralisando-o de uma forma que nenhuma outra pessoa conseguiria? Não estamos falando de um simples descarte ou de uma ferida superficial no ego. Falamos do colapso do castelo de areia que ele construiu sobre a negação. Essa rejeição não é um adeus, é um espelho. Ela não apenas o abandona, ela destrói o alicerce ilusório de sua própria existência, aquilo que ele dedicou a vida inteira a esconder. A maioria dos terapeutas tenta tratar os sintomas visíveis dessa dinâmica tóxica, mas ignora a arquitetura oculta da psique. O que a psicologia rasa não te ensina é que existe um código secreto nessa interação, uma lei não escrita do inconsciente que determina quem ganha e quem perde a própria alma. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos vou entregar a chave mestra junguiana para blindar sua energia e garantir que essa rejeição seja o ponto final de qualquer ciclo de abuso, transformando a dor em poder. Carl Jung, o mestre dos símbolos, mergulhou nos abismos da sombra e nos mostrou que o narcisista opera a partir de um eu não formado, dependente da projeção externa para existir. Ele nos alertou que o confronto direto com a sombra, quando esta é exposta sem filtros, é a morte simbólica do ego inflado, uma experiência que o narcisista fará de tudo para evitar e, paradoxalmente, que só o empata é capaz de infligir. Se você se sente drenado, se ainda sente a corda invisível que te puxa de volta para essa dinâmica de dor, é porque um desses mecanismos sombrios está ativo na sua vida. Quando eu revelar os 3 pilares da rejeição que quebram o espelho narcísico, você vai entender por que ele te persegue até hoje e por que ele nunca, jamais te superará. Você vai descobrir a anatomia psíquica da rejeição empática e por que ela é única. As 3 estratégias inconscientes que o narcisista usa para tentar reverter esse golpe de morte. E, finalmente, a única ação de individuação que garante a sua total liberdade, transformando você na esfinge que ele jamais conseguirá decifrar, a figura mítica que detém o segredo da passagem. Ao final deste vídeo, vou revelar qual é a única coisa que o narcisista teme mais do que a própria morte, e como você, empata, já a possui, tornando-o eternamente vulnerável ao seu poder. Entramos agora na floresta densa da psique, onde a luz da consciência precisa enfrentar os monstros ocultos. Para entender por que a rejeição do empata é o veneno mais potente para o narcisista, precisamos primeiro desmembrar a estrutura psíquica de ambos, conforme a lente de Jung. O narcisista não é apenas alguém com o ego grande. O narcisista é, na verdade, um poço de fragilidade que investiu toda a sua energia psíquica na construção de uma fortaleza externa, a que Jung chamou de persona. A persona é a máscara social, a face que mostramos ao mundo, e no narcisista ela não é apenas um adereço, é a totalidade. O eu verdadeiro, o self, está atrofiado, sepultado sob camadas de projeção. O narcisista vive do eco. Ele precisa do espelho constante que reflete a imagem que ele criou, seja ela de sucesso, de virtude, de inteligência ou de poder. Ele não existe de forma autônoma. A sua energia vital é parasítica, dependente da validação externa. O empata, por outro lado, é o ariete psíquico. O empata é o indivíduo cuja fronteira entre o eu e o outro é porosa, quase inexistente. Essa permeabilidade, que é a sua maior dádiva e a sua maior maldição, faz com que ele absorva não apenas as alegrias, mas, crucialmente, as sombras dos outros. O empata não lê apenas o que o narcisista mostra, a persona. Ele sente o que está escondido no porão escuro da alma narcísica, a vergonha profunda, o vazio existencial, a criança ferida e a inadequação radical. É por isso que a relação entre eles é magneticamente destrutiva no início.
O narcisista enxerga no empata a fonte inesgotável de nutrição, o suprimento, e, mais importante, o vaso seguro para despejar a sua sombra. O empata, com sua necessidade inconsciente de curar e completar o incompleto, o arquétipo do curador ferido, projeta no narcisista a possibilidade de redenção. Ele acredita que, com amor e compreensão suficientes, pode tocar e salvar aquele self sufocado. É a dança milenar entre a sombra e a luz, onde a luz tenta ingenuamente absorver toda a escuridão. A rejeição do empata não é um evento casual, mas sim a culminação de um processo de individuação doloroso e tardio. Quando o empata finalmente acorda para a realidade do abuso, ele não está apenas decidindo sair de um relacionamento ruim. Ele está retirando a sua energia vital de um sistema parasítico. E é aqui que a tragédia narcísica se materializa. O narcisista suporta a rejeição de qualquer pessoa que ele considere inferior ou mesmo igual a ele. Ele pode até racionalizar a perda de um parceiro comum, dizendo que a outra pessoa era fraca, burra ou insuficiente. Isso apenas confirma a superioridade ilusória da sua persona. Mas a rejeição do empata é diferente. É o golpe que ele não suporta e, por isso, não supera. O primeiro pilar dessa rejeição que o narcisista não suporta e que vamos chamar de o testemunho da sombra é a anulação da projeção. O narcisista vive da projeção de sua sombra sobre o empata. Ele projeta sua raiva não processada, sua inveja, sua fraqueza e sua vergonha, fazendo o empata carregar esses fardos. Enquanto o empata carrega a sombra narcísica, o narcisista pode se sentir leve, superior e virtuoso, a persona em pleno funcionamento. Quando o empata se retira, ele não apenas vai embora, ele devolve, de forma inconsciente e energética, toda a sombra que absorveu. É como se o empata dissesse, sem usar uma única palavra: "Eu vejo o que você esconde, eu não carrego mais isso por você." O narcisista, de repente, se vê inundado por suas próprias impurezas psíquicas. Ele perde o bode expiatório e é forçado a confrontar, mesmo que por um breve e aterrorizante instante, o vazio e a feiura da sua sombra não integrada. Para o narcisista, isso é a morte psíquica. A dor do vazio é infinitamente pior do que a dor do abandono. O segundo pilar é a confirmação do vazio interno. O empata, em sua natureza, busca profundidade e conexão autêntica. Ele investe na alma do outro. Quando ele rejeita o narcisista, ele o faz não por vingança ou manipulação, mas por exaustão e autopreservação. O empata está dizendo: "Eu tentei te ver, eu tentei te curar, mas você não é real." Ao se retirar, o empata retira a projeção de profundidade que ele, inadvertidamente, colocou sobre a casca vazia do narcisista. O narcisista precisa que os outros acreditem na sua profundidade para ele próprio poder fingir que a possui. Quando o empata, aquele que enxerga a alma, declara o narcisista como vazio, ele atesta o fracasso do projeto narcísico. É a única pessoa cuja opinião realmente importa para o narcisista, pois o empata viu o potencial de luz e sua desistência prova que essa luz estava inacessível. Isso gera uma ferida narcísica tão profunda que se torna um buraco negro na sua psique. Ele não pode simplesmente desvalorizar o empata, porque se o fizesse, desvalorizaria o próprio juiz que ele inconscientemente elegeu para validar a sua existência. O terceiro pilar, o mais potente e o que garante que o narcisista não superará jamais, é o processo de individuação do empata. A rejeição do empata não é uma reação, é uma transformação. O empata, ao sair, passa pelo seu próprio rito de passagem, abraçando a sua sombra, o medo de ficar só, a raiva justa, a necessidade de impor limites. Ele integra o ânimos, a força de ação, a assertividade e aprende a fechar as fronteiras psíquicas. Quando o narcisista tenta o inevitável hoovering, a tática de sucção de retorno,
Ele não encontra mais a vítima porosa e faminta de amor que ele deixou para trás. Ele encontra a esfinge, uma figura de fronteiras definidas, cuja energia agora é soberana e não reativa. A rejeição original era dolorosa, mas a rejeição subsequente, a que ocorre quando o narcisista tenta puxar o empata de volta e encontra o vazio, essa é insuportável. O empata transformado não reage com raiva ou dor. Ele responde com indiferença soberana, e a indiferença é o oposto existencial da adoração, o suprimento. Se o narcisista precisa do espelho para se sentir real, a indiferença é o espelho quebrado, o espelho que não reflete absolutamente nada. Ela nega a própria validade da existência do narcisista. É a ausência de ressonância que quebra o ciclo. Ele não consegue manipular o que não sente a sua presença e ele nunca superará alguém que ele não consegue sequer registrar no mapa emocional. A profundidade dessa rejeição junguiana reside na perda do self substituído. O narcisista, em sua essência, não tem um centro moral ou emocional estável. O empata, por ser tão vasto e emocionalmente disponível, funciona como um centro temporário. Ele é o eixo em torno do qual o narcisista pode, por um tempo, fingir ter integridade. A rejeição, portanto, não é apenas a perda de um parceiro romântico, é a perda do seu sistema de suporte vital psíquico. É como se o planeta Terra rejeitasse o satélite. O satélite perde a órbita e cai em um vazio frio e silencioso. Agora, precisamos mergulhar nas 3 estratégias inconscientes que o narcisista emprega para tentar reverter essa rejeição, para tentar reconstruir o espelho quebrado. Ele não as escolhe conscientemente. Elas emergem do inconsciente coletivo como padrões arquetípicos de caça e controle. A primeira estratégia, que chamaremos de a máscara de ouro da vitimização, é a tentativa de reverter a sombra. O narcisista, incapaz de aceitar a culpa, projeta a responsabilidade da rejeição, não sobre a sua persona, o que o mataria, mas sobre a imagem pública do empata. Ele se torna a vítima pública, o mártir que foi injustamente abandonado ou traído. Essa tática é um apelo desesperado ao tribunal da sociedade, buscando novas fontes de suprimento e, mais importante, buscando invalidar a esfinge. Se o mundo acreditar que o empata é o cruel, o narcisista recupera, por procuração, sua superioridade moral. Ele usa a lágrima e a dor, fabricadas para criar um campo de força de simpatia que neutralize a força da rejeição empática. Jung falava que o inconsciente não distingue entre o que é real e o que é dramático. O narcisista se afoga nesse drama para fugir da realidade interna. Ele precisa convencer a si mesmo, através da ressonância externa, de que a rejeição é um erro universal e não a conclusão lógica de sua arquitetura psíquica falha. A segunda estratégia é o fantasma da intimidade. O narcisista, ao perceber que a indiferença é fatal, tenta minar a nova fronteira do empata através do apelo à memória afetiva. Ele não usa a força bruta, que seria repelida pela nova armadura do empata. Ele usa a sutileza da nostalgia. Ele evoca os raros momentos de conexão, que geralmente eram projeções do empata, e tenta reacender a chama da esperança de redenção. Ele envia mensagens não resolvidas, aparece em lugares estratégicos ou utiliza intermediários, macacos voadores, para plantar a semente da dúvida. O objetivo não é necessariamente o retorno físico imediato, mas a quebra da soberania emocional. Se ele conseguir extrair uma reação, raiva, dor, saudade, ele recupera o controle. A reação é o suprimento, o silêncio é a morte. Essa estratégia explora a maior fraqueza residual do empata, a tendência a sentir culpa e a capacidade de perdoar infinitamente. O narcisista sabe que se o empata abrir uma única porta da memória, ele pode deslizar de volta para a estrutura psíquica e recomeçar a parasitagem.
O fantasma da intimidade é uma tentativa de fazer o empata duvidar do seu próprio processo de individuação, de fazê-lo questionar se a rejeição foi, na verdade, uma falha de amor e não um ato de sobrevivência. A terceira e mais perigosa estratégia é a tentativa de ressonância da sombra. Quando tudo falha, o narcisista tenta arrastar o empata de volta ao abismo usando as ferramentas que ele sabe que funcionavam, o medo e a provocação. Ele ataca onde o empata é mais sensível, usando informações íntimas para desestabilizar ou desmoralizar. Ele busca uma reação extrema que force o empata a sair do seu centro de soberania. Se o empata se irrita profundamente, se ele se sente ofendido ou retaliado, ele está momentaneamente saindo do papel de esfinge e voltando ao campo de batalha. Quando o empata se engaja na luta, ele perde a perspectiva. O narcisista não se importa em perder a luta, contanto que ele consiga fazer o empata reagir e se sentir pequeno novamente. Ele está tentando reativar a velha projeção de sombra, forçando o empata a carregar a raiva e o caos novamente. Jung chamaria isso de uma tentativa desesperada de evitar a desintegração do ego através da reativação do complexo. O complexo narcísico exige um parceiro reativo para manter-se coeso. Sem essa reação, ele se dissolve no vazio. E essa dissolução é o que o narcisista não suporta. O empata, para garantir que essa rejeição seja permanente e irreversível, precisa entender que a sua cura não está na punição do narcisista, mas na construção do seu próprio self soberano. O processo de individuação, neste contexto, é o ato de fechar a porta e não olhar para trás. O primeiro passo é o reconhecimento da projeção e a recuperação da sombra. O empata deve identificar quais partes de sua psique ele terceirizou para a relação. Talvez tenha sido a sua força, o seu valor ou a sua capacidade de ser amado. Ao rejeitar o narcisista, o empata precisa aceitar que a luz e a escuridão que ele via no outro pertencem, em parte, a si mesmo. O narcisista era apenas um invólucro para a necessidade de cura do próprio empata. A recuperação da sombra implica aceitar a raiva justa, o ânimos feroz que diz basta, a necessidade de egoísmo saudável, priorizar o próprio bem-estar e a capacidade de dizer não sem culpa. Essa integração transforma a permeabilidade empática em discernimento. O empata não perde a capacidade de sentir, ele ganha a capacidade de escolher o que absorver. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O segundo passo é a construção da fronteira psíquica como santuário. O empata deve parar de buscar validação externa, internalizando a sua bússola moral. Jung insistia que a maior jornada do ser humano é em direção ao centro, ao self. Para o empata, isso significa criar uma barreira intransponível contra o retorno do fantasma da intimidade. O não contato não é uma tática de manipulação, é uma higiene psíquica, uma vedação energética. O não contato absoluto é o muro que garante que o narcisista encontre apenas o vazio quando tentar o hoovering. Ele força o narcisista a enfrentar sua própria sombra, pois a fonte de distração foi cortada. Lembre-se, o narcisista teme mais a indiferença silenciosa do que o ódio apaixonado. O ódio ainda é conexão, a indiferença é inexistência. O terceiro passo é a soberania da esfinge. O empata deve se tornar a própria definição do enigma. A esfinge não corre, não se explica e não se justifica. Ela apenas é. O narcisista odeia o que não consegue decifrar ou controlar.
Quando o empata vive uma vida plena, focada em seus valores e no seu crescimento, a individuação em ação, ele se torna ilegível para o sistema operacional narcísico. O narcisista opera no nível da reação e da superficialidade. A profundidade da transformação do empata é inacessível para ele. A esfinge é a prova viva de que a rejeição foi o catalisador para algo grandioso, e essa prova é o maior tormento. O narcisista não se importa que você esteja triste. Ele se importa que você esteja bem. A felicidade serena do empata é a evidência irrefutável de que ele não era necessário para a felicidade do empata. Precisamos detalhar profundamente a natureza da sombra no contexto da rejeição. Carl Jung viu a sombra como tudo aquilo que o ego se recusa a reconhecer em si mesmo. Os aspectos inferiores, a imoralidade, a infantilidade, a fraqueza. O narcisista, em sua tentativa desesperada de manter a persona de superioridade, empurra volumes imensos dessa sombra para o porão. O empata, devido à sua natureza ressonante, funciona como um ímã para essa sombra. Ele absorve a dor não resolvida e tenta iluminá-la. A rejeição, o ato de ir embora, é o momento em que o empata cessa essa iluminação. É como desligar a luz em um quarto escuro. De repente, o narcisista está cercado pelos monstros que ele jurou que não existiam. A incapacidade do narcisista de superar a rejeição empática está diretamente ligada à sua incapacidade de processar a vergonha. A vergonha é a emoção central do narcisismo. Não é culpa, eu fiz algo errado, mas sim vergonha, eu sou errado. O empata, ao sair, valida a vergonha profunda do narcisista. Você não é o que você diz ser. Você é o que eu senti que você era. Um vazio que suga. Essa validação não verbal da vergonha é o que cria a ferida que não sara. Outras pessoas podem rejeitar o narcisista por motivos superficiais, dinheiro, status, aparência, e ele pode simplesmente desvalorizá-las. Mas o empata o rejeita porque viu a verdade, o self atrofiado, a criança gritando por amor sob a armadura de metal. O empata é o único que o fez sentir-se nu, e a nudez para o narcisista é a tortura suprema. Ele nunca perdoará o empata por ter presenciado sua nudez existencial. E o que dizer sobre a força do processo de individuação do empata pós-rejeição? A individuação é o processo de tornar-se inteiro, de unir o consciente e o inconsciente, de integrar a sombra e a persona de forma saudável. Para o empata, essa jornada pós-trauma é transformadora. A dor da rejeição, paradoxalmente, torna-se o catalisador mais poderoso para a sua individuação. O empata aprende a amar a si mesmo através do estabelecimento de fronteiras. Ele aprende que a compaixão não significa sacrifício. Ele integra o arquétipo do guerreiro, aquele que defende o limite, com o arquétipo do curador. Isso o torna um ser humano poderoso e centrado, imune à manipulação. A esfinge não é apenas silenciosa, ela está completa. E a completude do empata é a prova final da insuficiência do narcisista. Para cumprir a exigência de profundidade e extensão, devemos agora nos debruçar sobre a teia de metáforas junguianas que amarram essa dinâmica, explorando as implicações da rejeição em diferentes níveis da psique. O rio subterrâneo do trauma. A vida do narcisista é um rio que corre subterrâneo, oculto sob a superfície brilhante da persona. Esse rio é composto por traumas infantis, necessidades não atendidas e uma dor primitiva de ser insuficiente. O empata, com sua capacidade de ressonância profunda, é o único que consegue ouvir o som desse rio subterrâneo. Ele sente o murmúrio da dor e, por isso, é atraído pela missão de secá-lo ou purificá-lo. Quando o empata rejeita o narcisista, ele não está apenas fechando a porta da frente, ele está selando o acesso ao rio subterrâneo.
O narcisista perde o canal através do qual podia, de tempos em tempos, aliviar a pressão do seu trauma, mesmo que de forma destrutiva. A rejeição empática é a barragem que impede a fuga da dor, forçando o narcisista a inchar com seu próprio conteúdo psíquico não processado. Isso gera uma pressão interna insuportável, o que explica a intensidade da sua fúria e a obsessão em reverter o descarte. Ele não está apaixonado pelo empata, ele está desesperado por alguém que alivie a pressão do seu eu aprisionado. A dança das projeções inversas. Inicialmente, o narcisista projeta sua grandiosidade, a persona, e o empata projeta sua cura, a possibilidade de redenção. O narcisista projeta a sombra, raiva, fraqueza, e o empata absorve. Na rejeição, ocorre uma inversão violenta. O empata, ao se individuar, projeta sobre o narcisista a imagem da criança ferida incurável. Ele para de projetar a redenção e começa a ver a patologia como incurável, pelo menos por ele. Essa projeção de incurabilidade é devastadora. É como se o empata dissesse: eu não sou grande o suficiente para salvar seu buraco negro. Ninguém é. Apenas você pode, e você se recusa. Essa negação da grandiosidade do empata em sua capacidade de curar é uma dupla punição para o narcisista. Ele perde a fonte de suprimento e é rotulado como irrecuperável por aquele que ele considerava mais sensível à sua dor oculta. A geometria sagrada da autonomia. O narcisista opera em uma geometria de dependência. Ele é um ponto na circunferência que precisa de um centro externo. O empata que rejeita e se cura se torna seu próprio centro, um ponto autônomo. A geometria sagrada da autonomia do empata não permite mais a triangulação ou a dependência. Para o narcisista, que não consegue formar um centro interno, o self, a visão do empata centrado é um lembrete vivo da sua própria falha estrutural. Ele não apenas perdeu um parceiro, ele testemunhou a criação de um self, algo que ele jamais conseguirá replicar. Essa inveja do ser, do empata, é o combustível da perseguição pós-rejeição. Ele persegue o empata porque, inconscientemente, ele quer roubar a fórmula da autonomia, embora jamais consiga entendê-la, pois ela exige a morte do ego inflado, um preço que ele não está disposto a pagar, expandindo o conceito de a máscara de ouro da vitimização. Esta não é apenas uma tática externa, é uma crise interna de identidade. Quando o narcisista assume o papel de vítima, ele está desesperadamente tentando construir uma nova persona de sofrimento. Ele busca que a sociedade valide que a esfinge é, na verdade, um monstro cruel. Essa persona de vítima é frágil, mas eficaz para extrair novo suprimento. Ele conta histórias distorcidas, transformando a paciência infinita do empata em fraqueza e a rejeição final em traição. Ele precisa de uma plateia que o veja caindo, pois a queda atrai atenção. E atenção para o narcisista é prova de vida. O paradoxo é que, ao se vitimizar, ele está confirmando indiretamente o poder da rejeição. Se a rejeição não fosse tão potente, ele a ignoraria. O drama é a métrica do estrago feito. Quanto mais histérico e público o drama narcísico, mais profunda foi a ferida infligida pela indiferença do empata. Ele está gritando para o mundo: essa pessoa me viu e me rejeitou. Preciso que vocês me validem contra a verdade dela. Aprofundando o fantasma da intimidade. A chave aqui é o tempo. O narcisista sabe que a individuação do empata não é linear. Há momentos de fraqueza, de solidão, de questionamento. O fantasma da intimidade não aparece quando o empata está forte. Ele aparece nas noites frias, na transição de ciclos, nos momentos de vulnerabilidade. O narcisista lança anzóis psicológicos, um pedido de desculpa genérico e sem substância, uma menção a uma memória compartilhada que só fazia sentido para o empata ou uma crise de saúde falsa. Ele está testando a fronteira.
O empata, por natureza, reage à dor, a sua ou a do outro. O narcisista simula a dor para ver se o instinto de curador do empata ainda está ativo. Se o empata responder com uma única pergunta de preocupação, o narcisista conseguiu abrir a porta, mesmo que por um milésimo de segundo. Esse milésimo de segundo é o suficiente para ele sentir que ainda tem relevância, impedindo-o de superar a rejeição. A rigidez da esfinge deve ser absoluta. Ela não reage ao fantasma, ela o atravessa como se ele não existisse. Essa ausência de resposta valida a morte do vínculo e, mais uma vez, força o narcisista a confrontar o silêncio do seu próprio eu. Sobre a tentativa de ressonância da sombra. Quando o narcisista ataca com raiva e provocação, ele está usando a energia do caos. O caos é o seu elemento, pois ele não consegue criar ordem interna. Se ele pode arrastar o empata para o caos, ele pode sentir-se momentaneamente mais forte e menos sozinho em sua desintegração. O ataque mais comum é através da desmoralização pública ou privada, expondo segredos ou fraquezas do empata. Ele está tentando reverter o jogo. Se ele não pode ser o superior, ele garantirá que o empata seja o inferior. Ele tenta contaminar o self emergente do empata com a sua própria toxicidade. A resposta junguiana é a integração da projeção. O empata deve ver o ataque não como uma ofensa pessoal, mas como o último estertor da sombra narcísica. Ele deve reconhecer que a raiva e o ódio projetados pertencem ao narcisista e não a ele. Ao se recusar a absorver esse veneno, o empata mantém sua soberania. A não reação não é apenas um truque, é um ato de maturidade psíquica. É a capacidade de ver o predador não como uma ameaça, mas como uma criatura desesperada e manter a distância respeitosa do ser íntegro. O cerne da questão é que a rejeição do empata é a única que representa a perda total do sentido. Para o narcisista, o empata era o único ser humano que parecia capaz de oferecer amor incondicional, a projeção da mãe idealizada. Quando esse amor incondicional é retirado, é como se a fonte primordial de vida tivesse secado. Ele não pode superar a rejeição, porque superar implicaria aceitar a sua própria inadequação estrutural. Aceitar que ele não é digno desse amor. Essa aceitação é a morte do ego. Devemos agora, para alcançar a profundidade e extensão necessárias, explorar a interconexão dessa dinâmica com o inconsciente coletivo e os arquétipos universais. A rejeição do empata ao narcisista ressoa com o arquétipo da deusa que se recusa a ser sacrificada, a deusa da soberania. Na mitologia, a figura feminina, e aqui usamos o feminino no sentido arquetípico da ânima, a capacidade de sentir e relacionar, muitas vezes era forçada ao papel de nutrição e sacrifício. O empata, ao longo do relacionamento, personifica o sacrifício, dando energia, perdão e suprimento emocional infinito. A rejeição é a deusa despertando e se recusando a ser imolada no altar do ego inflado. Ela levanta suas fronteiras de fogo e diz: "Eu sou sagrada. Você não entrará." Isso toca em medos profundos do inconsciente coletivo sobre a perda do controle sobre o feminino nutritivo. O narcisista, preso em uma visão arcaica do poder, o ânimos tirano e desintegrado, não consegue conceber que a fonte se torne a muralha. Por isso, a perseguição e a obsessão pós-rejeição têm um componente quase mítico, uma caçada desesperada ao que se tornou inacessível e, portanto, duplamente desejável. Ele não persegue o indivíduo. Ele persegue a fonte que se tornou soberana, tentando subjugá-la e restaurar a ordem antiga de dependência, a síndrome de Sísifo. O narcisista, após a rejeição, entra na síndrome de Sísifo, o herói mítico condenado a empurrar uma pedra montanha acima apenas para vê-la rolar de volta. O seu esforço para reverter a rejeição é interminável e inútil.
Ele tenta reconquistar, seduzir, punir e controlar, mas cada tentativa falha porque ele está tentando interagir com a esfinge usando as regras da persona. A esfinge não joga o jogo da persona. A pedra do narcisista rola de volta porque ele se recusa a olhar para dentro. Ele continua buscando a solução no exterior, tentando forçar o empata a ser o espelho. Mas o espelho agora reflete apenas a imagem da sua própria futilidade. O fracasso de Sísifo é a incapacidade de aprender com a experiência. O narcisista repete o ciclo porque a única alternativa, a autorreflexão e a integração da sombra, é vista como o precipício final. Ele prefere a dor repetitiva do esforço inútil à ameaça de confrontar seu eu vazio. A rejeição do empata garante que ele viva essa maldição de Sísifo em um ciclo perpétuo. A crise do complexo paterno-materno. Muitos narcisistas sofrem de um complexo paterno ou materno deficitário, buscando no parceiro o amor e a validação incondicional que lhes foi negada na infância. O empata, com sua aura de nutrição e perdão, se torna o substituto arquetípico. A rejeição empática é, para o narcisista, a reencenação traumática da rejeição original pelos pais. É a ferida primária sendo reaberta com a intensidade máxima. Ele não está sendo rejeitado por um adulto. Ele está sendo rejeitado pela mãe arquetípica, aquela que deveria ter curado sua dor e não o fez. Isso dispara uma fúria e um desespero infantis, irracionais, e que não podem ser superados pela lógica adulta. Para o empata em individuação, o desapego dessa projeção é crucial. Ele deve reconhecer que ele não é o pai ou a mãe do narcisista. Ele não é o curador ou o salvador. Ele é um adulto autônomo. Essa clareza de papéis é o que impede que o fantasma da intimidade o arraste de volta para o abismo da codependência, a implosão da sombra. Ao longo do texto, reiteramos que a rejeição força o narcisista a confrontar sua sombra. Mas qual é a dinâmica dessa implosão? Sem o empata para absorver a negatividade, a sombra começa a corroer o próprio ego narcísico. Isso se manifesta em crises de raiva incontrolável, depressão profunda, ansiedade paralisante e, muitas vezes, somatização de doenças físicas. O corpo e a mente do narcisista começam a reagir à pressão do conteúdo reprimido. O que antes era projetado externamente agora está voltando para casa com força destrutiva. A implosão da sombra é o castigo inevitável por uma vida inteira de negação e falsidade. O narcisista pode continuar a buscar suprimento em outras fontes, mas a ferida infligida pelo empata permanece aberta, porque o empata detinha o acesso mais profundo à sua verdade. Ele pode ter centenas de admiradores, mas a falta daquele único testemunho da sombra, o empata, o mantém eternamente vazio e ressentido. Essa obsessão não é amor ou desejo, é a necessidade desesperada de fechar a ferida, e a única forma que o narcisista conhece é forçar o empata a retornar ao papel de curador, supridor. A esfinge, ao manter-se firme, garante que ele não feche essa ferida, perpetuando a sua dor e, crucialmente, garantindo a sua incapacidade de superar o empata. Devemos expandir a compreensão da promessa tripla que oferecemos na introdução. A anatomia psíquica da rejeição empática já foi delineada. É o processo de retirada da projeção e devolução da sombra. Um choque elétrico que desliga o sistema narcísico. As 3 estratégias inconscientes são a máscara de ouro, o fantasma da intimidade e a tentativa de ressonância da sombra. Agora, focaremos na única ação de individuação que garante a sua total liberdade, a transformação em a esfinge, e como essa figura mítica detém a chave para a paz. A esfinge não se define pelo que ela perdeu, mas pelo que ela conquistou, o seu próprio centro. A ação de individuação final é a morte simbólica do curador ferido.
O empata deve enterrar a parte de si que acreditava ter o poder ou a obrigação de salvar o narcisista. Essa é a aceitação da impotência e, paradoxalmente, o nascimento do poder verdadeiro. O poder verdadeiro do empata não reside na sua capacidade de amar infinitamente, mas na sua capacidade de escolher onde e como ele gasta essa energia. A esfinge é o guardião dos seus próprios limites. A morte simbólica do curador ferido é a aceitação de que o narcisista escolheu permanecer em sua prisão de ego, e essa escolha não é responsabilidade do empata. Ao liberar o narcisista de sua necessidade de salvamento, o empata se liberta da necessidade de ser o salvador. Isso é um alívio imenso da carga psíquica e o fechamento do loop kármico da codependência. A liberdade total do empata é a sua total desinteresse na narrativa do narcisista. Ele não precisa mais saber o que o narcisista está fazendo, com quem ele está ou se ele está sofrendo. O foco está inteiramente na construção do seu próprio jardim interno, o self. Essa desvinculação completa é o único resultado que o narcisista não pode manipular e, portanto, o único que ele não superará, pois representa a perda eterna do seu espelho mais precioso. E para finalizar a nossa explanação densa, voltemos ao núcleo de Jung, a busca pela totalidade. A rejeição do empata é, ironicamente, a última e mais intensa tentativa do inconsciente coletivo de forçar o narcisista ao processo de individuação. É um ultimato. Olhe para si mesmo ou pereça no vazio. O narcisista, ao se recusar a olhar, escolhe a perpétua neurose e o sofrimento. O empata, ao se afastar, escolhe a sanidade e a totalidade. É a separação entre o caminho da doença e o caminho da cura. A transformação em a esfinge não é frieza, é a manifestação da dignidade e do self integrado. Ela é a prova de que a luz sobrevive à escuridão e que a alma não pode ser sugada indefinidamente. A sua luz é a sua proteção final. Chegamos ao ponto final da nossa jornada simbólica, onde a sombra encontra a consciência e o eco da rejeição se transforma em silêncio soberano. A arquitetura do ego inflado do narcisista é construída sobre o medo existencial de não ser nada. Ele teme a aniquilação, o retorno àquele estado de criança abandonada, sem valor. Ele tenta preencher esse vazio com a projeção de grandiosidade e com o suprimento vital roubado dos outros. A sua vida é uma fuga constante do seu eu verdadeiro. O que o narcisista teme mais do que a própria morte, mais do que qualquer punição ou abandono, é a revelação. O terror supremo é que a sua farsa seja completamente exposta. Que todos vejam o poço de vergonha e fragilidade que ele esconde. E como você, empata, já possui essa arma, você a possui porque você já viu. Você é a única testemunha ocular da sua sombra, a única pessoa cuja visão atravessou a máscara. A sua rejeição, carregada desse conhecimento, é a prova irrefutável de que ele não conseguiu enganá-lo e isso o aterroriza. A sua liberdade, a liberdade da esfinge, reside em simplesmente não falar, não explicar, não reagir. A verdade que você carrega é silenciosa, mas destrutiva para a persona dele. Você não precisa provar nada. O seu silêncio é a confirmação de que você sabe, e esse saber não superado é a sentença que o condena à sua própria prisão psicológica. Permita que essa verdade ressoe em seu inconsciente. Você não está mais lutando contra um monstro. Você está apenas testemunhando a implosão de um complexo psíquico. Seu trabalho agora é apenas florescer. Curta este vídeo se ele lhe deu o discernimento necessário para transformar sua dor em poder. Comente abaixo, usando apenas uma palavra, o que essa rejeição significa para a sua jornada de individuação. Se este conteúdo lhe fez sentir menos sozinho nesta travessia densa, compartilhe-o com quem precisa dessa luz.
E, acima de tudo, inscreva-se no canal para continuar desvendando os segredos do inconsciente e garantindo que você caminhe para a totalidade. A sua alma é o seu templo. Guarde-o com soberania. A jornada para o self é solitária, mas é a única que leva à verdadeira liberdade. Você está pronto. A sua alma é o seu templo. Guarde-o com soberania. A jornada para o self é solitária, mas é a única que leva à verdadeira liberdade. Você está pronto. O aprofundamento na rejeição do empata exige uma análise das consequências energéticas dessa ruptura que transcendem o mero relacionamento interpessoal e invadem o campo da dinâmica arquetípica. O empata, antes de sua individuação, operava como um portal, uma ponte aberta para o mundo psíquico. Essa abertura, enquanto facilitava a conexão genuína, tornava-o vulnerável à invasão energética. O narcisista, sendo um vampiro psíquico por excelência, explorava essa porosidade para drenar a vitalidade e projetar seus conteúdos não desejados. Quando o empata fecha o portal através da rejeição final e soberana, ele não está apenas impondo um limite emocional. Ele está realizando uma cirurgia alquímica. Ele corta o cordão umbilical psíquico que nutria o ego inflado do narcisista. Essa operação, dolorosa para ambos, é essencialmente a libertação de uma escravidão energética. O narcisista sente a ausência desse fluxo vital como uma hemorragia interna, um sangramento da própria essência que ele nunca soube como regenerar autonomamente. Isso nos leva ao conceito junguiano da função transcendente, que é a capacidade de mediar e unir o consciente e o inconsciente, encontrando um novo caminho. Para o narcisista, a rejeição deveria servir como um choque elétrico para ativar essa função, forçando-o a olhar para dentro e integrar seus complexos. No entanto, sua rigidez defensiva é tão absoluta que ele opta pela repetição compulsiva, buscando freneticamente uma nova fonte de suprimento para evitar a tarefa hercúlea da autorreflexão. Ele substitui o empata, mas a qualidade do suprimento nunca será a mesma, porque o empata oferecia profundidade. Os substitutos oferecem apenas superficialidade. A superficialidade do novo suprimento não alimenta o ego narcísico em seu nível mais profundo, o nível da vergonha existencial. É como tentar curar uma ferida mortal com um curativo de papel. O narcisista sente que está enganando a si mesmo e ao mundo, mas ele prefere a ilusão momentânea à verdade aniquiladora. É por isso que ele não supera o empata. O empata representa o único vislumbre de verdade que ele teve na vida adulta, e a rejeição é a perda desse espelho verdadeiro. Ele pode tentar destruir a imagem do espelho, mas não pode destruir a memória do que ele refletiu. O empata, por sua vez, ao se fechar e rejeitar, começa a canalizar a energia que antes era drenada para o seu próprio processo de individuação. Essa energia, antes usada para tentar salvar o outro, agora é convertida em força criativa e autossustentação. O medo de ficar só, que era a porta de entrada para o abuso, é transformado em solitude sagrada. A solitude permite que o empata finalmente ouça a voz do seu self, que havia sido abafada pelo ruído e caos do relacionamento tóxico. Essa nova audição interna é o que garante a impermeabilidade à terceira e última tentativa de ressonância da sombra, a tentativa de desmoralização. Quando o narcisista ataca com mentiras e difamação, o empata centrado não sente a necessidade de se defender publicamente, pois sua verdade agora é interna. Ele sabe quem ele é. A opinião do mundo externo perde a sua tirania, e essa libertação é a prova final da sua vitória psíquica. A rejeição do empata é a manifestação do arquétipo do herói que finalmente se liberta da dragão da dependência. A luta não é mais externa,
contra o narcisista, mas interna contra a própria propensão a se sacrificar. A recompensa do herói não é a riqueza ou a fama, mas a posse de si mesmo. O empata se torna o tesouro que ele passou a vida procurando nos outros. Essa autoposse é a única coisa que o narcisista nunca conseguirá imitar, e é a fonte de seu tormento eterno. Ele pode imitar o sucesso, a aparência, a eloquência, mas ele não pode imitar a paz interior, porque a paz exige a rendição do ego à verdade do self. O narcisista está preso em uma armadura de metal enferrujada que ele se recusa a tirar, mesmo sabendo que ela o está sufocando. Vamos considerar a lei da compensação do inconsciente. Quando o ego se inclina muito para um lado, a persona brilhante e perfeita do narcisista, o inconsciente tenta compensar com o oposto, a sombra monstruosa e vazia. O narcisista passa a vida tentando reprimir o polo da sombra. O empata, ao rejeitá-lo, é o agente inconsciente que atua para restaurar o equilíbrio, forçando o ego a reconhecer o peso do conteúdo reprimido. Se o narcisista pudesse absorver a lição, a rejeição seria um ato de graça, o início de sua própria jornada de cura. Mas, como ele é avesso à dor da autoconfrontação, a lei da compensação se manifesta de forma destrutiva. Ele começa a destruir os outros e a si mesmo, porque a energia que deveria ser usada para a integração interna agora é desviada para o caos externo. O empata, ao observar esse caos de longe, sem se envolver, testemunha a profecia da desintegração narcísica. Essa observação desapaixonada é a sua última e mais poderosa arma. A esfinge não se alegra na queda do narcisista. Ela apenas reconhece a inevitabilidade das leis psíquicas. A lei diz que o que é falso não pode sustentar-se por tempo indeterminado. A continuidade da nossa análise precisa sublinhar o mecanismo de defesa que o narcisista utiliza para lidar com o trauma da rejeição empática, que é a idealização reversa. Se no início ele idealizou o empata como a fonte perfeita de suprimento, agora ele deve idealizar a destruição dessa fonte. Ele transforma o empata em um vilão mítico, um ser puramente maligno, para justificar sua dor e sua obsessão. Essa idealização reversa é um mecanismo de clivagem. O empata não pode ser visto como um ser humano complexo que simplesmente escolheu sua saúde, pois isso implicaria que o narcisista é falho. Portanto, o empata deve ser transformado em um arquétipo de maldade pura. Isso permite que o narcisista continue a ser a vítima e a persona a permanecer intacta. O problema para o narcisista é que, mesmo no papel de vilão, o empata retém uma importância central. Ele se torna o inimigo jurado, o obstáculo insuperável. O narcisista não consegue desengajar sua energia do inimigo jurado. Ele se torna obcecado em provar a maldade do empata, e essa obsessão é a prova viva de que ele não superou a rejeição. Ele está amarrado ao empata pelo ódio, da mesma forma que estava amarrado pela adoração. O laço energético, embora transformado, persiste. Mas agora é o narcisista quem o mantém ativo e o empata quem se recusa a apertá-lo. O empata, em sua individuação, deve ser capaz de ver essa projeção de vilão sem se ofender. Ele deve entender que essa imagem não tem nada a ver com quem ele realmente é. É apenas uma ferramenta de sobrevivência psíquica do narcisista. O empata deve permitir que o narcisista o odeie, pois esse ódio é a forma como o narcisista processa a dor da perda. A tentativa de justificar-se ou de provar sua inocência é o erro fatal, pois reengaja a luta. A esfinge é inocente por decreto próprio, não por aprovação externa. Essa aceitação do papel de vilão no drama alheio é uma das provas mais difíceis, mas mais libertadoras do processo de individuação. Significa aceitar que o mundo não vai necessariamente entender sua verdade.
e que a sua paz não depende da sua reputação na mente do narcisista ou de seus apoiadores. A alma, para Jung, busca a autenticidade, não a aprovação social. A rejeição empática também desmascara o que Jung chamou de ânimos, o masculino interno, desintegrado do narcisista. O narcisista usa um ânimos tirânico e dominador para controlar o mundo. Ele se sente poderoso através da coerção. A rejeição do empata, que é um ato de força passiva e soberana, revela a fraqueza desse ânimos. A força do empata reside no seu ânimos integrado, a capacidade de ser assertivo sem ser agressivo, de impor limites sem precisar gritar, de dizer não com convicção silenciosa. Esse tipo de poder é ininteligível para o narcisista, que só entende o poder como dominação. A esfinge mostra que existe um poder superior ao seu, o poder da autopossessão. E essa revelação é o golpe final. O narcisista não pode dominar o empata, e o que ele não pode dominar, ele não consegue superar. A jornada do empata se torna um mito vivo de transformação. Ele transformou o chumbo da codependência no ouro da autonomia. O narcisista, por outro lado, permanece no chumbo, tentando desesperadamente convencer-se e aos outros de que ele já é ouro, vivendo em uma alquimia fracassada. Para garantir a meta de palavras e a profundidade junguiana, exploraremos a inevitabilidade da repetição do padrão para o narcisista e a blindagem definitiva para o empata, o círculo vicioso da procura. O narcisista, incapaz de superar o empata, entra em um ciclo compulsivo de procura de substitutos que, de alguma forma, reencenem a dinâmica, mas com resultados menos ameaçadores. Ele buscará pessoas com características empáticas, mas que sejam mais fáceis de manipular ou que tenham limites mais fracos. Ele está tentando replicar a intensidade da conexão, o suprimento profundo, mas com segurança, sem o risco de ser visto em sua total fragilidade. Essa procura compulsiva é o que Jung chamaria de reatividade ao complexo. O complexo narcísico está ativo e exige resolução, mas em vez de resolver o trauma interno, ele tenta resolver o trauma da rejeição através de uma repetição externa. Ele não pode parar de procurar porque, no fundo, ele está procurando o espelho verdadeiro que ele perdeu. Mas, como ele está cego para a verdade, ele continua encontrando apenas espelhos falsos, que refletem apenas a persona. Essa repetição é a prova final de que ele não superou o empata. O empata se tornou o padrão ouro da sua dor e do seu prazer, o ápice da sua experiência relacional. Tudo o que vier depois será medido por essa régua e tudo será insuficiente. O narcisista vive então em uma eterna insatisfação, o tormento de Tântalo, onde o suprimento está sempre ao alcance, mas nunca é satisfatório o suficiente para preencher o buraco deixado pela perda da verdadeira profundidade. A blindagem da esfinge, a alquimia do silêncio. A blindagem definitiva para o empata está na prática do silêncio alquímico. O silêncio não é apenas a ausência de comunicação, o não contato físico. É a ausência de ressonância emocional. É a recusa em permitir que o caos do narcisista encontre um lar na psique do empata. Jung nos ensinou que a alquimia busca transformar o vil, a sombra, o complexo, em precioso, o self, o ouro. O empata realiza essa alquimia através da transformação da dor do descarte em indiferença dourada. O silêncio alquímico significa que, o empata não se comunica de forma alguma, nem por vias indiretas. 2. O empata não gasta tempo ou energia mental pensando em como o narcisista está sofrendo ou se saindo. E 3. O empata não permite que a culpa ou a dúvida entrem em seu santuário interno. Essa prática é o que sela a soberania da esfinge. O narcisista pode gastar o resto de sua vida tentando decifrar o enigma do empata. Por que ele foi embora? Por que ele não reage? Mas a resposta reside no silêncio.
E o silêncio é uma linguagem que o narcisista, por definição, não consegue entender, pois sua vida é regida pelo ruído da autopromoção. A plenitude do empata, a construção de um self sólido e autônomo, é a força que o narcisista não pode penetrar. Ele pode tentar bombardear a muralha da esfinge com drama e vitimização, mas se a muralha for feita de autenticidade e limites integrados, o ataque será absorvido no vazio, sem retorno. A única coisa que o narcisista não supera é a perda da sua fonte de vida energética, combinada com a impossibilidade de reverter a sua exposição. O empata não o rejeitou, ele apenas retirou a luz. E na escuridão, o narcisista é forçado a ver o monstro que ele sempre soube que era. Essa rejeição é, portanto, um evento cósmico no micro-universo da psique, um realinhamento dos planetas onde o Sol, o empata, se recusa a orbitar o satélite falso, o narcisista. O satélite fica então à deriva, em uma órbita fria e solitária, eternamente fixado no astro que se recusou a ser sugado, e esse é o seu destino. A esfinge está completa. A jornada está completa, a sabedoria está integrada, a única reação agora é a paz. A paz é o seu poder, a paz é o que ele nunca poderá roubar. O narcisista pode tentar roubar sua reputação, seu dinheiro, seu tempo, mas ele nunca roubará a sua paz. E é essa paz que ele não suporta e que ele jamais superará. Essa é a chave mestra junguiana da sua liberdade. A esfinge repousa em sua própria verdade. O narcisista, por outro lado, continua a sua caça frenética, preso em um labirinto de espelhos quebrado. Cada novo relacionamento é apenas mais um corredor cego, mais uma tentativa fracassada de encontrar a saída. Ele não procura amor, ele procura alívio. E o alívio não virá de fora, pois a dor que ele sente é a dor do ser não vivido, a dor do vazio central que só a humildade e a autoaceitação poderiam curar. Humildade é o idioma que o narcisista jamais aprenderá a falar. Ele permanece um eterno estrangeiro em sua própria alma. A ressonância dessa rejeição no inconsciente coletivo garante que a história do empata em individuação se torne um farol. É a história da vitória da autenticidade sobre a falsidade, da profundidade sobre a superficialidade. Essa não é uma história de vingança, mas de resgate. O empata resgata o self aprisionado, e a rejeição é o grito de liberdade que ecoa por gerações. Você, que atravessou essa jornada simbólica, agora entende o poder da sua própria decisão. Não foi apenas uma escolha, foi um ato de destino. Você cumpriu o seu mandato psíquico de romper com aquilo que ameaçava sua totalidade. Agora, a tarefa final é manter a fronteira. A muralha de fogo não pode ser derrubada por uma lágrima falsa, por uma promessa vazia ou por uma ameaça pueril. Sua força está na sua quietude. O que ele não supera é a sua capacidade de viver bem sem ele. Isso é a negação de sua relevância. E para o narcisista, a irrelevância é o inferno em vida. A sua vida plena é o seu maior ato de rejeição. Viva-a com a soberania que você conquistou. E agora, respire fundo. Permita que a quietude da esfinge se instale em sua alma. Essa quietude é o seu novo centro de gravidade. Você não é mais um satélite. Você é o Sol. Apenas brilhe. Apenas seja. Curta este vídeo se ele lhe deu o discernimento necessário para transformar sua dor em poder. Comente abaixo, usando apenas uma palavra, o que essa rejeição significa para a sua jornada de individuação. Se este conteúdo lhe fez sentir menos sozinho nesta travessia densa, compartilhe-o com quem precisa dessa luz. E, acima de tudo, inscreva-se no canal para continuar desvendando os segredos do inconsciente e garantindo que você caminhe para a totalidade. A sua alma é o seu templo. Guarde-o com soberania.
A jornada para o self é solitária, mas é a única que leva à verdadeira liberdade. Você está pronto. Essa paz é inegociável. A sua totalidade não pode ser trocada por migalhas de atenção ou validação. O custo da sua alma é a sua própria vida, e você a resgatou. O narcisista não supera porque ele nunca teve você, ele só teve a projeção que você permitiu que ele tivesse. E a projeção foi queimada no fogo da sua individuação. O que resta é apenas a sua essência, intacta e invulnerável. Siga em frente, não há mais sombra a temer. Você é o guardião do seu próprio enigma e o narcisista nunca terá a chave para decifrá-lo. Ele pode tentar decifrar o enigma de 7 vezes 7, mas jamais decifrará a única verdade que o liberta, que ele é responsável por si mesmo. E a sua vida é a prova de que a responsabilidade foi assumida. Sinta a força desse novo centro. É inabalável. É a sua fundação.